O de trás tá bem feio, esse aí provavelmente a gente não vai ter salvação. E eles não tem todas as peças aqui na concessionária. E eles vão tentar salvar a peça lá do outro lado pra gente usar mesmo. Mas acho que a coisa vai sair cara. Fala galera, começando mais um vídeo diretamente da Costa Rica. Se você assistiu o último vídeo, viu que nós atravessamos a fronteira do Panamá com a Costa Rica. E logo que a gente entrou no país, nós paramos em uma praia chamada Punta Uva, que fica ali no Mar do Caribe, uma praia lindíssima. E nós passamos uns dias trabalhando e descansando um pouco, aproveitando o mar, aproveitando a praia. E a gente mostrou tudo isso lá no Instagram. Então se você não acompanha a gente no Instagram também, acompanha lá pra ver tudo em tempo real. E agora sim, a gente tá pronto pra seguir viagem. A gente vai explorar muito da natureza aqui da Costa Rica e vai mostrar tudo pra vocês, é claro. Mas antes a gente tem uma série de coisas para resolver aqui em São José e vamos para a primeira tarefa, que é encher o nosso botijão de gás. Aqui em Cartago tem uma empresa marcada no Overlander que teoricamente enche gás. E na frente tem outra, então eu vou dar uma olhada se eu consigo encher o gás aqui. A princípio vai rolar, eu vou tirar a garrafa aqui, o botijão de gás do carro, levar para eles, eles vão dar uma olhada e daí eles me passam o valor. Beleza, o pessoal já tá enchendo, vai sair 6.437 pesos, dá uns 50 e poucos reais isso aí. Então é um preço ok. Então eu só tô esperando eles encherem o gás pra poder pagar, eles aceitam um cartão aqui. E aí depois já posso instalar o gás de novo e seguir pra próxima tarefa. Aí aqui é vendido em libras, ó, não é quilos. Mais 20 libras dá aproximadamente 9 quilos, então eles estão me cobrando aí por 20 libras. Na verdade, quando eles foram encher ali, acabou dando um pouquinho mais que os 9 quilos, deu perto de 11. Então eles me cobraram 8.046, que é da próxima faixa de 25 libras, que dá uns 11 quilos e pouco. Mas deu tudo certo, um pouquinho mais caro do que a gente estava acostumado. Nas últimas vezes que a gente encheu o gás, foi um pouco mais barato. Mas aqui foi super rápido, pessoal super atencioso. Então bora instalar o botijão no lugar de novo. Beleza, vamos para a próxima tarefa. A gente vai encher o nosso tanque de água e depois o nosso tanque de diesel. Consegui nesse posto aqui, não é todo lugar que libera, mas o encarregado aqui ligou pro dono do posto e aí ele liberou pra gente utilizar. Então agora vamos encher o tanque de água da nossa casa. E enquanto o Léo enche a água, é claro que eu vou aproveitar pra tomar banho. E também vou aproveitar pra dar uma limpada no nosso banheiro, porque desde que a gente saiu da praia, a gente não limpou ainda. E o banheiro tá cheio de areia, então eu vou aproveitar pra cuidar disso. E agora sim, tanque de água cheio, a gente já tomou banho, vamos encher o tanque do diesel agora. A gente vai passar no mercado e depois a gente vai procurar um lugar para dormir, porque amanhã a gente tem mais coisas para resolver aqui em São José. Sí, sí, esto se pasa en todo lugar. En Brasil es igual, suben los precios de diésel y bueno, No, pero todo allá ¿cómo está el litro de diésel? $1.20 más o menos, $1.30. Sí, como creo. 600 y resto. Sí, algo así. Tampoco la diferencia es tanta. Sí, sí, ¿Cómo siempre? para Brasil no hay tanta diferencia. Pero, por ejemplo, para Ecuador, Colombia es como 50 centavos de dólar. Ah, sí. Entonces, mucho más barato. Que les vaya muy bien. Gracias, sí. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Llámanos en Instagram para... Sí. Listo, claro que sí. Mandamos la foto Ahí también. nos comunicamos. Sí, gracias. Gracias. A gente acabou de encher o tanque e a gente pagou 824 colones por litro. A gente vai botar na tela aqui quanto é que vale em reais, mas é bem caro. É o diesel mais caro que a gente pagou em toda a América até agora.
E a gente tá pagando R$ 62,98 o litro. Isso dá mais ou menos aí, em real, uns R$ 8,26. Mas a gente vai saber quando chegar até o Alasca pra dizer qual realmente foi o mais caro. Mas com esse tanque de combustível agora a gente cruza toda a Costa Rica, né? Eu acredito Já que era a sim. nossa previsão. E ainda temos 2 galões. Temos mais 40 litros lá atrás, então bora pegar a estrada. Mas contem pra gente aqui nos comentários de que lugar você é e quanto tá custando o diesel aí onde você mora, pra gente poder fazer um comparativo geral aí dos preços. Eu gravei falando do diesel e aí eu fui conferir o vídeo e eu quero fazer um comentário que em alguns vídeos que eu tô aparecendo assim, depois de tomar banho, depois de acordar, que eu tô com bastante olheira, as pessoas estão falando que eu tô com cara de cansada, que eu tô abatida, mas é porque eu tô sem maquiagem, gente. Isso acontece em vida real, entendeu? Aí as olheiras acabam chamando bastante atenção, mas não se preocupem, tá tudo certo, é só realmente falta de maquiagem. E a gente parou num Walmart, tá super cheio, o estacionamento foi até complicado de achar vaga. E o mercado é enorme, então estamos curiosos para saber como é que são os preços por aqui. Tem muitos ursos. Ursos? Ó, só pra vocês terem uma ideia, uma caneca dessa aí, ó, antes era 4.000 e agora tá saindo 2.000 colones. Ah, isso aí é bonito. Que legal! Que tu tá querendo levar o prato? É um prato de gnomos. Montam essas caixas como a gente vê no Brasil também. E eu vou deixar aqui, ó, quem quiser ver o que tem pra comparar os preços, pode dar uma pausa no vídeo. Tem todos esses itens aqui e tá saindo 20.000 colones. Mas a gente não vai mostrar muita coisa no mercado hoje, porque a gente precisa comprar umas coisas básicas pra levar pra casa, mas depois vai ter vídeo do supermercado aqui. E uma coisa bem diferente é que aqui a gente consegue encontrar alguns medicamentos. Então tem remédio para alergia, antigripal, tem aspirina, tem vitamina C. Então a gente encontra alguns remédios no mercado mesmo, diferente do que acontece no Brasil, né? Que a gente só encontra em farmácia. E isso é muito comum nos Estados Unidos. Então, conforme a gente vai subindo, a gente vai encontrando cada vez mais semelhanças, né, com a cultura americana. Saímos do mercado, guardamos as compras e a gente procurou um lugar agora pra dormir. A gente parou numa rua perto do lugar que a gente tem que ir amanhã de manhã, então já tá um pouco mais próximo. Conversamos com o segurança de um prédio perto pra ver se tá tudo ok. E a gente vai passar a noite aqui, mas antes a gente vai jantar e nós aproveitamos e compramos um frango assado pronto no mercado. Porque a gente tá bem cansado, não quer se preocupar em fazer comida, então é uma coisa saudável e o custo-benefício a gente achou que valia a pena, então eu só vou fazer uma polentinha rápido e a gente vai jantar e descansar, porque amanhã a gente tem um dia bem cheio e bem puxado. Fala galera, bom dia. Esse aqui é o lugar que a gente dormiu essa noite, numa rua mesmo, qualquer aqui no centro de São José. E aí durante a noite eu conversei com o guarda daquele condomínio e aqui do lado tem uma mecânica. Dá pra ver que tem bastante Land Rover estacionado aí. Tem uma mecânica especializada em Land Rover aqui que tá até marcada no Overlander. Então foi super tranquilo, o pessoal da mecânica deixa vários carros aqui na rua. Então quando a gente viu isso a gente já imaginou que não seria um problema. Mas a gente vai hoje pra nossa próxima tarefa, que é ir pra mecânica fazer as revisões do nosso carro. Então vamos lá, diagnósticos. O freio traseiro tá bem ruim, a gente tá praticamente sem, e o freio dianteiro também não tá muito bom. As pastilhas estão assim. Essas a gente vai ter que trocar. O disco eles estão vendo, eles estavam medindo antes e estão vendo se é possível ou não retificar o disco. O de trás tá bem feio. Esse aí provavelmente a gente não vai ter salvação, porque ele tá assim, olha só. Tá bem desgastado, porque já tá metal no metal. Bom que a gente revisou agora, porque é questão de segurança, né? Então, esperar o orçamento disso tudo aí, pra gente ver quanto é que vai sair esse conserto e troca de óleo, enfim. Mas acho que a coisa vai sair cara. E o freio de mão a gente tá praticamente sem também, já tá quase sem material. E aqui tá bem desgastado também. Então a gente provavelmente vai ter que trocar todo esse conjunto aqui. A pinça desse lado aqui tá boa, mas lá do outro lado, uma dessas pecinhas aqui tá meio travada. E eles vão tentar salvar a peça lá do outro lado pra gente usar mesmo. Porque essa peça aí aparentemente é bem cara, então todas as peças são caras normalmente, né?
mas aparentemente essa é mais, então a gente vai tentar salvar a peça lá do outro lado, porque se eu utilizar a mesma com um dos lados travados, o freio vai ficar sempre freando, e aí dessa forma a gente vai baixar a autonomia do veículo, porque vai estar sempre raspando uma coisa ali, e a gente também vai gastar o freio mais rápido, então daí vai gastar agora para fazer a manutenção e daqui a pouco vai ter que fazer de novo, né? Então, situação atual, são 2 horas da tarde, a gente não conseguiu almoçar porque nós estamos com o carro aqui elevado dentro da oficina. O Léo tá acompanhando o serviço deles, eu tô trabalhando dentro do carro, mas a gente não pode se movimentar muito aqui. Então, como não dá pra fazer almoço, eu vou bater um shake com banana, morango congelado, leite de amêndoas e whey. Aí pelo menos a gente come uma coisinha saudável agora, até esperar eles baixarem o carro e a gente poder fazer um almoço aqui dentro. E vamos lá. Hoje a gente vai ter que ficar aqui porque não vai dar pra fazer todo o serviço hoje e eles não têm todas as peças aqui na concessionária. Então a gente vai reparar as peças que são possíveis de reparar e as que não são a gente vai trocar e que eles têm aqui em estoque. Então os discos traseiros aqui vão ser reparados, vão ser retificados. A gente ainda tem material pra retificar. Mesma coisa com o conjunto do tambor aqui do freio de mão. Então eles vão colocar a fibra nova, arrumar e aí a gente pode reutilizar essa parte aí também. Já as pastilhas de todas as rodas vão ser trocadas. Os discos a gente vai ter que trocar um pouco mais pra frente, mas dessa forma a gente consegue rodar ainda pelo menos aí uns 10 mil quilômetros. Uma das tarefas que a gente precisava fazer era esvaziar o porta-pote e no posto onde a gente parou para conseguir água a gente não conseguiu fazer. Então eu conversei com o pessoal aqui da oficina e eles deixaram eu usar o banheiro do pessoal da oficina para fazer isso. Muito obrigado, moça. E nós seguimos aqui na oficina, não temos escolha, amanhã eles vão continuar o serviço, então a gente vai passar a noite por aqui, o que não é tão ruim, considerando que San José não é uma cidade muito segura. Inclusive, o pessoal aqui da oficina falou que se a gente fosse sair pra jantar, alguma coisa assim, pra tomar bastante cuidado. E nós escutamos alguns outros relatos, assim, falando sobre a segurança da cidade, então não seria tão tranquilo a gente ficar parado em qualquer lugar na rua. E eu passei a tarde trabalhando, agora o Léo tá trabalhando ali um pouco, porque ele passou o dia acompanhando o trabalho aqui no carro. E eu vou fazer a nossa janta, eu estou fazendo hambúrguer, porque é uma das coisas mais acessíveis pra gente fazer aqui, falando em questão de custo, além de ser uma coisa muito gostosa. Eu já comecei a me organizar por aqui, já fiz os hambúrgueres. Queijo é uma coisa muito cara aqui, mas a gente acabou encontrando uns queijos que já são ralados, que tem um preço ok, mas é caro. E eu já cortei tomate, lavei alface, essas coisinhas assim. Tô com batatas assando no forno pra fazer uma batata, tipo uma batata rústica. Nós acabamos não almoçando, só tomando um shake mesmo, então fazer uma jantinha caprichada. Esse é o estado da nossa cozinha no momento, ó, pra quem pergunta como é que fica. O fogão tá sujo, cheio de gordura, as panelas estão aqui esfriando, a pia tem louça, mas não tem cheiro. Não tem cheiro de fritura. O exaustor tá funcionando e nós deixamos uma velhinha bem cheirosa queimando o tempo inteiro aqui. E esse aqui é o resultado da minha arte ali. Tudo que eu aprontei, aquela bagunça toda, virou isso aqui. Tá com a cara muito boa, hein? Não, ficou igual ao seu hambúrguer ficou melhor. Por quê? Não sei, meu hambúrguer ficou esquisito. O importante é estar gostoso. E agora a gente vai jantar, assistir uma série e descansar um pouco, porque estamos exaustos, cabeça cansada, né? Bom dia! Mais um dia na oficina, vocês vão perceber pelo barulho aí no fundo, mas é o que temos pra hoje, então tá tudo certo. A gente provavelmente vai passar o dia aqui ainda, porque tem alguns serviços pra serem feitos no carro. O Léo saiu pra dar uma conversada com o dono da oficina pra ajustar o pagamento e tal, porque a gente provavelmente vai ter que sacar dinheiro. E enquanto isso eu vou fazer um café pra gente, porque teremos um dia de muito trabalho por aqui. A gente vai aproveitar, já que tem que ficar parado, tem que ficar dentro de casa, então vamos trabalhar bastante.
E eu não sei se dá pra ver, mas nós estamos embaixo de um galpão, então não temos sol. Então eles ofereceram tomada pra gente se conectar. Eu acho que a gente vai conseguir encher a água também antes de sair, o que é ótimo. Mas a gente tá aproveitando que estamos conectados na tomada, além de dar uma carga lenta nas baterias, que é uma coisa muito importante de se fazer de vez em quando. Então, eu não sou o Léo, mais uma boa dica de elétrica pra quem tem motorhome é que as baterias estacionárias, elas precisam de uma carga lenta de vez em quando. E nós estamos aproveitando a tomada também pra quê? Pra carregar todos os nossos equipamentos. É isso que acontece ou quando a gente tem bastante sol, ou quando a gente tem uma tomada disponível, a gente coloca tudo pra carregar. Então, o Léo montou uma estação de carga aqui, fone de ouvido, relógio, bateria do drone, os nossos carregadores portáteis, tá tudo aqui carregando. E o Léo também já carregou a bateria da câmera e os nossos microfones. Aqui tá o outro microfone carregando. Então a gente tem que aproveitar esses momentos, né? O outro momento que a gente gosta de fazer isso, montar essa estação de carga e carregar todos os nossos equipamentos, é quando a gente tá fazendo a carga pela energia solar, que é o que geralmente acontece, mas tá carregando tudo muito bem e a nossa bateria tá em flutuação. Eu vou falar de um jeito bem leigo aqui, tá? Quem é mais técnico, não se incomode com as minhas palavras, que é para as pessoas que não entendem muito bem como é que funciona, compreenderem um pouco. A gente carrega as nossas baterias através das placas solares e elas têm um nível de carregamento, elas conseguem chegar até certo ponto. Quando chegou naquele ponto, toda a energia que está sendo gerada pelas placas solares, ela acaba sendo de certa forma desperdiçada, porque ela já não tem mais para onde ir, as baterias já não tem mais como armazenar. Então a gente aproveita esses momentos para carregar todos os nossos equipamentos. Como eu falei, termos nada técnicos e bem leigos para quem não entende poder compreender. E é uma dica muito boa para quem tá começando a morar num motorhome e se adaptando com a questão de gestão de energia. A gente sabe que acaba sendo uma das coisas mais complicadas para quem sai de uma casa fixa ou de um apartamento, né? Um lugar onde tem energia disponível o tempo todo e passar a morar num lugar ou viajar dentro de um motorhome onde você vai ter que fazer o gerenciamento da energia elétrica. Oi? Oi? Eu ia mesmo falar que como você roubou a bancada pra montar a estação de carga, eu vou montar a cafeteira do lado de cá. E agora a gente vai passar o scanner do carro para dar uma olhada geral, ver se tem algum diagnóstico e para alterar também a data de manutenção. Então eles vão reprogramar isso aí para daqui 10 mil quilômetros, avisar de novo. É bom porque ajuda a gente a lembrar, né? A gente sempre tenta ficar de olho nessas coisas, ainda mais porque tá bem redondo o número, então a cada 10 mil e tá 10 mil cravado, assim. Então eu fiz com 100 mil, 110 mil, 120 mil, enfim, e agora tá com 130. Mas de qualquer forma é bom porque ajuda a gente a lembrar. E olha o que tá estacionado do nosso lado aí. Cara, é muito grande esse motorhome aqui. Essas rodas mesmo aqui são gigantes, olha aqui o tamanho. O nosso tem mais ou menos 3 metros, esse aqui deve ter uns 3,5 metros, 3,80, duas placas solares lá em cima. Provavelmente uns 450, 500 watts. Esse motorhome tem 6,5 toneladas e não tem nada dentro ainda. Não é tão fácil de manobrar, dependendo do lugar onde vai, né? Por algumas cidades onde a gente passou, acho que seria um pouco complicado ter um carro tão grande assim. Esse é 4x4, então tem essa vantagem, né? Mas pelo tamanho, às vezes, pode dificultar um pouco. São as escolhas, né? Ter um motorhome bem maior traz conforto, mas traz também um pouco de dificuldade de locomoção em algumas ocasiões. E nós seguimos aqui exatamente no mesmo lugar. Na verdade, o Léo agora está me fazendo companhia. Passamos a manhã aqui trabalhando. E agora eu vou fazer o nosso almoço. E eu tô mostrando um pouco porque pedem pra gente mostrar um pouco mais o que a gente come, como é que a gente faz as refeições. Inclusive, comenta aqui o que você quer ver mais nos nossos vídeos ou o que você não quer ver nos nossos vídeos. Então, ó, esse é o nosso almoço de hoje. Tá bonito? Não. Mas tá gostoso, porque o cuscuz tá bem temperado. Ele lembra o que eu chamo, não sei como é que chama aí onde você mora, mas é quirera. A gente fazia quirera com costelinha de porco e ficou bem parecido. E aí o restinho da batata, o restinho do frango, o resto do hambúrguer de ontem, que geralmente a gente não faz batata. E aí, como ontem eu fiz batata, acabou sobrando hambúrguer também. Então esse vai ser o nosso almoço. Terminamos de almoçar, agora eu vou num banco aqui perto da oficina para poder fazer o saque. A gente vai pagar em dólar, apesar de aqui a moeda ser o colom, mas a gente vai fazer o pagamento em dólares, então vou fazer o saque. Enter a follow amount. Take the money in the receipt.
Pronto, dinheiro sacado. E esse banco não cobra taxa de saque, mas tem dois caixas ali, um só saca colones e o outro saca tanto colones quanto dólares. Então eu já saquei um pouco mais do que a gente precisava para pagar a oficina, para a gente poder ter nota de dólar para poder cruzar todas as fronteiras daqui em diante. Voltei para a oficina e a gente vai arrumar o carro agora para a gente poder dar uma volta e testar tanto os freios como o freio de mão, para ver se tá tudo ok. E aí, estamos prontos. A gente provavelmente vai passar essa noite aqui ainda, mas a gente já fica com tudo testado e tudo prontinho no carro. E é isso aí, galera, tudo pronto, finalizamos todos os serviços aqui na mecânica, a gente tá enchendo a água agora do motorhome. O pessoal aqui foi muita gente boa, tem tomada aqui do lado, a gente usou energia, usou internet. Então quem tiver Iveco e precisar fazer alguma manutenção aqui no caminho, acho que é um ótimo lugar para parar e fazer isso, apesar do preço, porque aqui é um país mais caro para nós, infelizmente, né? Então peças também saem mais caro, mão de obra, mas o importante é que a gente conseguiu resolver tudo que precisava para poder seguir viagem. Para vocês terem uma ideia do valor, a gente gastou $1.077 para fazer o serviço. Isso está incluso a manutenção preventiva normal, troca de óleo, troca de filtros. E além disso, a gente fez a troca de todas as pastilhas de freio, a gente fez a retífica dos discos traseiros, que eles não tinham as peças aqui. Tá para chegar daqui umas 2 semanas, então como a gente não tinha como esperar chegar as peças novas, a gente fez a retífica das antigas, pra gente poder usar por pelo menos mais um tempo. E a gente fez também o recondicionamento dos tambores do freio de mão. E aí agora sim a gente tá com os freios todos funcionando corretamente pra gente poder seguir viagem. E a gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo, acompanhar a gente num dia a dia, hein? Como é que é a nossa rotina em dias que a gente precisa encher água, encher botijão de gás, fazer serviços em mecânicas, que não é algo tão frequente, mas de tempos em tempos a gente é obrigado a parar e fazer manutenção. E já se inscrevam no canal para acompanhar nossa jornada até o Alasca, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, segue a gente lá no Insta também, @LeoFabiVale, e considera apoiar o nosso projeto, entrar no nosso grupo de WhatsApp, vai estar aqui embaixo na descrição, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!